Dr. Daniel Barros está aqui conosco. Dr. Daniel, que é psiquiatra, é escritor, é nosso colunista do Humanamente. Doutor, a gente tem ouvido de muitos ouvintes é um desconforto enorme, não com a coisa da guerra, porque isso é óbvio, mas particularmente com essa, em que muita informação está rolando nas redes sociais e são informações que aproximam a gente demais, né, desse conflito, e ainda há muita polarização. Né? Queria ouvir do senhor se faz sentido esse sentimento. Tem gente até que está desligando TV e rádio porque não quer ter contato com isso. Adianta? Bom dia, doutor Daniel. Bom dia, Carla Sheilivan, bom Bom dia dia. aos ouvintes. Sempre bom vir aqui conversar A presencialmente gente com que adora. vocês. De fato, a guerra mudou, né? Aliás, o mundo mudou e as notícias mudaram. Com essa proximidade que a gente passa a ter com as redes sociais e as postagens, enfim, tempo real praticamente, né? Você consegue se expor a esse tipo de imagem. Só que tem aquela velha frase que todo mundo já repetiu 1000 vezes e toda guerra repete, que a primeira a morrer na guerra é a verdade, né? Então, começa essa disputa de narrativa, não, foi esse que explodiu, não, foi aquele que explodiu, e aí, para quem que eu tenho que torcer? Aí o ouvinte fica cansado, o que desgasta muitas vezes emocionalmente, a gente assim, putz, então, para quem que eu torço aqui? Quem é que tá certo, né? E, obviamente, não é uma questão de torcida ou não torcida, não tem sentido, guerra é ruim para todo mundo, não deve ter, terrorismo não deve ter. Então, o que eu tenho pensado, o que eu tenho refletido é que, primeiro, a gente tem que se expor menos a imagens, isso é fato. É engraçado que a gente tinha conversado no Band News Station antes da guerra, antes de eclodir a guerra, sobre crimes. Como hoje em dia os crimes também são muito... Os crimes urbanos, de violência urbana, são filmados, são compartilhados. E eu dizia, gente, não fica se expondo a isso, porque isso faz mal. O cérebro, ele é sensível a ameaças de morte. Ele é sensível ao risco de morte, porque até por instinto de sobrevivência. E aí depois, na sequência, veio a guerra com essa profusão de imagens. E aí eu acho que uma coisa a gente tem que se poupar. Obviamente, muitas vezes você tem que ver, você tem que se informar, mas essa coisa de ficar abrindo vídeo, você recebe o vídeo, você abre, você olha, você fuça na rede social, deixa eu ver aqui o bombardeio, isso não faz bem, isso realmente, inclusive, pode levar ao adoecimento. Eu queria posso só pedir para que o doutor se aprofunde nisso? Por que é que faz mal, onde é que faz mal e o que provoca isso? Vamos lá. Vamos pensar no extremo disso, que é o transtorno do estresse pós-traumático. O que é o transtorno do estresse pós-traumático? A pessoa passa por uma situação em que ela mesma ou alguém que ela conhece, ou ela, enfim, alguém que ela vê, sofrendo, ou morrendo, ou sofrendo um risco de morte, né? O que o cérebro fala? Fala, pera um pouquinho, isso aqui é perigoso demais, gente. Sai daqui, não volta aqui, não vê mais isso, né? Se proteja, porque senão ou você vai morrer, ou você vai ser o próximo, qualquer coisa nesse sentido. E esta reação de proteção, ela pode ser tão intensa que a pessoa adoece. E o que acontece? Ela fica repetidamente lembrando daquela situação. Aquilo vem como flashback, aquilo vem como sonhos, como pesadelos. Ela não consegue mais se aproximar de determinados lugares, ela vai ficando emocionalmente abalada. Isso é o extremo, né? O estresse pós-traumático. Quando a gente fica se expondo a vídeos de ataques que você sabe que são reais, não é um filme, né? Não é Hollywood. Você sabe que tem gente morrendo, você está vendo a pessoa sendo destroçada. Lógico que você não está presente no lugar, na maioria das vezes não é alguém próximo a você, mas em menor intensidade acontece a mesma coisa. O seu cérebro fica, poxa, então você está cercado de ameaças, você está em risco de morte também. Isso vai aumentando a nossa ansiedade. Profissionais... como policiais, investigadores e jornalistas que cobrem guerra especificamente, bem que aqui a gente cobre, né? Mas você também alterna com o trânsito, com o clima e tal. Quem fica só vendo isso tem maior risco de desenvolver o próprio estresse pós-traumático. Há o E risco aí- Desculpa, Sheila. Pois não, Quer ir? pode ir. Não, porque vamos. assim, há o risco do adoecimento, mas eu queria saber do contrário também, de um certo anestesiamento, porque o que eu vejo aqui muitos ouvintes falando assim, eu parei de assistir e tal, mas parece que a guerra da Ucrânia acabou, parece que a gente não tem as nossas próprias guerras aqui no Brasil. E aí eu digo isso porque todos os dias a gente vê, por exemplo, violência no Rio de Janeiro, alguém que morreu por bala perdida no Rio de Janeiro, confrontos entre comunidades, enfim. E parece que como essa é a nossa realidade, a gente também meio que se anestesia, sendo que muitas vezes são situações também tão traumáticas quanto, tristes, violentas, né? E porque é como se houvesse violências e violências, né?
Mas eu concordo, Ivan, a gente fica um pouco indiferente, né? Parece que já não é mais. Se assusta a primeira vez, se assusta a segunda vez, na milésima vez você já não assusta mais. Né? Até como um mecanismo de proteção do cérebro, que você está acostumado. O que é manchete, o que chama a atenção do cérebro é o que é novidade. O que é rotineiro, a gente já não presta mesmo atenção. O que não diminui o drama. Né? E eu acho que a guerra chama atenção porque ela não é rotineira, é uma coisa nova que aconteceu e que vem com essa enxurrada de imagens. E isso, eu insisto, a gente precisa se proteger e aí cabe individualmente a cada um de nós. E só para completar, então, e esse anestesiamento também, ele não esconde que você pode estar se adoecendo do mesmo jeito. O você fato pode estar de você estar indiferente. anestesiado, indiferente, não significa que você não esteja... Talvez a anestesia nem seja a melhor palavra. Você está indiferente ali à reação, mas o seu cérebro está registrando o perigo, né? Tem dois fenômenos interessantes, assim, eu fui ler alguns textos, assim, um deles está na Folha de São Paulo, recomendo muito, viu, da jornalista Lúcia Guimarães, que é ótima. Ela usa até o termo indignação recreativa, né? Quando as pessoas consomem esse tipo de notícia por mera indignação recreativa. Achei interessante o termo que ela usa quando ela fala do consumo de notícia rápido, veloz, na tela do celular, de maneira meio indiscriminada, né? Quando a tragédia de guerra é consumida dessa maneira. Depois eu até posso procurar um trecho aqui do texto dela. O título é Névoa da Guerra impede compaixão por Israel e palestinos. E aí, doutor, tem um outro texto da escritora Giovanna Madalosso, acho que foi no UOL nessa semana, e eu me identifiquei tanto. Ela diz o seguinte: ainda que eu tente, não consigo parar de ver fotos e vídeos de guerra. Não sei por que tenho feito isso. Talvez esteja tentando entender o que nunca poderá ser entendido. Talvez esteja tentando humanizar as notícias, dar a elas rosto, história, ainda que paradoxalmente veja esses mesmos rostos da velocidade constrangedora de um scroll, que é quando você fica, né, só passando ali a notícia. Ou talvez só esteja tentando aliviar a angústia dos impotentes com a movimentação débil de um dedo indicador. Fui para minha estante buscar ajuda, lá estava Susan Sontag, com o seu Diante da Dor dos Outros. Nessa obra, a autora comenta que durante muito tempo as pessoas acreditaram que se o horror dos conflitos fosse vivido e real bastante aos olhos do grande público, as guerras cessariam. O que não aconteceu, né, doutor? São duas impressões aqui diferentes sobre o consumo desse tipo de notícia. O porquê de a gente não parar de consumir e como isso nos toca, mas esse consumo rápido, né? E o que ele provoca, inclusive, e provoca de desinformação também, e sobre essa tal da indignação recreativa. Queria te ouvir um pouco sobre isso. As redes sociais, elas hackeiam o nosso cérebro, né? O nosso cérebro, ele evoluiu para obter informação e reconhecer padrão. E se conectar. É importante a gente estar conectado, é importante a gente saber o que está acontecendo com o outro, é importante que o outro saiba o que acontece com a gente. Isso é uma questão de sobrevivência, né? Só que quando a gente tem um estímulo que artificialmente potencializa aquilo com muita intensidade, a gente fica viciado. Tá aí o açúcar, né? Para mostrar isso. Quer dizer, a gente precisa de energia. O açúcar traz uma energia concentrada com muita intensidade, artificialmente dá toda uma energia que o cérebro nunca viu. Ele fala, eu quero mais, eu quero de novo. Né? Isso acontece com a informação, isso acontece com as redes sociais. A gente tem essa possibilidade que nunca existiu na história da humanidade. Né? O nosso cérebro nunca teve essa possibilidade de ter tanta informação. Ele fala, informação, né? Eu preciso saber o que está acontecendo com os outros. Então é isso que eu preciso, então eu quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. E aí você fica preso nesse looping que, de fato, não te informa, porque você já sabe. Certo? Não tem uma novidade ali, você vê mais um morto. Você não está trazendo informação. Você se desgasta, é como ir num buffet, como quanto puder, de doce, né? Você não se alimenta melhor, você desgasta o seu organismo, mas você não consegue sair daquilo. Então, o primeiro passo para a gente sair é trazer isso para a consciência, né? E tentar fazer disso um esforço. Bom, já vi, já me informei, já sei o que está acontecendo, pausa. Deixa eu me esforçar para olhar para o outro lado, para ver outra coisa. E às vezes fica até meio constrangedor, né? Puxa, acabou de dar notícia da guerra, agora preciso dar notícia de uma coisa boa que aconteceu. Bom, é assim que precisa mesmo. A gente precisa de intervalo. Não dá para ficar só vendo a guerra e vivendo a guerra, porque senão todo mundo fica doente. E também não é isso que a gente quer, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa informar e as pessoas acabam consumindo porque é um fato. Então, não falar dele não faz com que o fato suma, né? Exato. Não acho que a gente não tem que falar, né? Não é isso, mas é pensar no nosso consumo, né? Pensar no como a gente administra aquilo que a gente está colocando para dentro. A gente não faz isso
com a comida, né? Uhum. Tem que fazer isso também com informação, né? E essa ansiedade, necessidade de manifestar opinião o tempo todo É o e que eu ter queria opinião formada? Chamar para o doutor também. O que a gente bota para fora, o que a gente comunica com outras pessoas. Há um vício nisso também, né? As pessoas têm essa necessidade de colocar editoriais todos os dias, né? No WhatsApp ou, enfim, nas redes sociais. Sabe que eu comprei uma plaquinha que eu pus na minha biblioteca, até tirei uma foto, fiz uma figurinha que eu uso no WhatsApp, que ela diz simplesmente a seguinte frase: sei lá. Sei lá. Não é? Sei lá, porque tem coisa que eu não sei, gente. E tem coisa que a gente não sabe. E eu acho que o conflito agora, a guerra de Israel contra o Hamas, ele mostra e ilustra com muita clareza algo que já vem de qualquer tema que a gente falar aqui, de vacinação, a criação de pet, tudo é complexo. As coisas não são simples. É por isso que existe uma profissão, existe um ensino superior, existe um cientista, existe um especialista. Meu, a coisa é complexa, os temas são complexos. O conflito ali na região, né, de Israel é super complexo, mas são tantas camadas, são tantos anos, séculos de história, para o sujeito achar que entendeu tudo e que pode resumir a opinião dele ali em 130 caracteres e que lacrou, né? Eu acho que mostra, esse fenômeno mostra um pouco da dificuldade que a gente tem de lidar com, sei lá, eu não sei, eu não consegui formar opinião, eu não tenho certeza, e o cérebro busca o tempo todo, né? O fechamento, ele busca o closure, ele busca a compreensão. E o único jeito de você compreender é você superficializar e simplificar. Aí por isso que vem a polarização. Porque aí você já sabe de qual é o seu time. Aí tudo que vem do lado de lá tá errado, não interessa, porque é simples, né? Nessa lógica é simples. Só que a gente está simplificando para se tranquilizar, porque agora eu já sei, não estou mais ansioso com a minha ignorância. Então eu acho que tem a ver com isso. E o apelo aqui talvez é a gente ficar um pouco mais confortável, um pouco mais, sabe, aceitar um pouco mais a nossa ignorância. Porque a gente não sabe, é difícil mesmo, e é assim que é. Tanta coisa gera ansiedade, se a minha ignorância der ansiedade também, aí eu fico... Abraça, se Abraça aconchega com a sua ignorância, que ela vai ser sua companheira o resto da vida. Nem o tamanho da nossa ignorância a gente sabe, né? Então, tá bom. É isso. A gente poderia ficar nesse papo, e os ouvintes curtem muito, né, quando a gente faz isso, doutor, por mais um tempo, mas nosso tempo está esgotado, mas você falou aqui no bastidor, vem livro novo? Vem livro novo logo por aí, mais? Gravamos já Humanamente, já está em Opa! pré-venda, Oba! se chama Viver é Melhor, sem ter que ser o melhor. Então tá em pré-venda, você que já dá uma olhada, mas quando tiver o lançamento a gente volta a conversar sobre ele. Ó, Opa! tema. E esse é só o segundo melhor livro sobre esse tema lançado no... Eu ouvi a coluna dessa semana, você falando pois disso. Tá na média e tá tudo bem. Tá na média, tá tudo Achei bem, bom, né? Mas não é, o livro é bom e os Humanamente estão aí também, né? Sendo gravados aos montes. Aos montes. Que vamos. Boa. Os ouvintes falando é sempre muito alentador. Ouvir, e é mesmo, né? Ajuda a Pedindo gente. corte aqui, né? Posta o corte já no YouTube. Sim, senhor, pode calma, deixar. sociedade. Só se você Alô, mandar, Karine. manda sua opinião. Vai ter Valeu. corte? Sei lá, não vai ter sim. Doutor Daniel Barros, muito obrigada pela Valeu, participação hoje. Até a próxima. Até, beijo. Obrigada, um beijo.